Meu nome é Padre Hélio, e há 3 anos eu cometi um erro que me envergonha até hoje. Durante uma missa solene na Basílica de Santa Aparecida, uma senhora idosa e maltrapilha se aproximou do altar no meio da consagração. Ela tremia, murmurava algo sobre ter visto Nossa Senhora em sonho e precisar falar comigo. Irritado com a interrupção, parei a celebração, apontei para ela na frente de 300 pessoas e disse alto: "A senhora está perturbando o momento sagrado. Saia agora ou chamo a segurança." Vi o rosto dela se desfazer em lágrimas enquanto 2 homens a conduziam para fora. A missa continuou, mas algo no ar ficou pesado. Naquela noite, não consegui tirar aquela imagem da minha cabeça. Antes disso, eu me considerava um padre exemplar. Fui ordenado aos 28 anos, vindo de uma família tradicional de Belo Horizonte. Meu pai, Dr. Arnaldo, era juiz. Minha mãe, Dona Clarice, presidia a pastoral da paróquia principal da cidade. Cresci acreditando que o sacerdócio era uma posição de prestígio espiritual, uma elevação acima dos fiéis comuns. Para mim, ser padre significava estar mais próximo de Deus do que as outras pessoas. Eu carregava isso como quem carrega um título de nobreza. Nos seminários, eu era o aluno modelo. Decorava latim, citava Santo Agostinho de memória, impressionava os superiores com minha capacidade de discurso. Os professores diziam que eu tinha vocação para pregar. E eu acreditava nisso. Estudava até tarde, preparava homilias com semanas de antecedência, ensaiava gestos diante do espelho. Tudo tinha que ser perfeito. Meus colegas me chamavam de Padre Perfeição. Alguns com admiração, outros com ironia. Eu não me importava. Para mim, eles não tinham a mesma dedicação que eu. Quando assumi a paróquia de Santa Aparecida, aos 32 anos, tratei aquilo como administração de empresa. Criei regras rígidas, horários inflexíveis para confissões, filas organizadas para comunhão, proibição de celulares durante a missa. Coloquei avisos nas portas da igreja. Silêncio absoluto. Trajes adequados obrigatórios. Atrasos não serão tolerados. As missas tinham que começar no horário exato. Se alguém chegasse depois do canto de entrada, ficava do lado de fora até o fim da liturgia da palavra. Eu não abria exceções. Meus sermões eram tecnicamente perfeitos, mas frios. Eu falava sobre a misericórdia de Deus, mas não tinha misericórdia com quem errava o momento de se ajoelhar. Pregava sobre o amor ao próximo, mas evitava contato próximo com os fiéis. Depois das missas, eu me retirava rapidamente para a sacristia. Não gostava de conversas prolongadas. Achava que aquilo era perda de tempo. Meu trabalho era celebrar os sacramentos, não ser amigo de todo mundo. Distanciei-me dos fiéis pobres da comunidade. Preferia jantar com empresários católicos que doavam para a reforma da igreja. Eles me convidavam para jantares em suas casas. Conversávamos sobre projetos de ampliação do salão paroquial, sobre vitrais importados, sobre sistemas de som modernos. Eu me sentia importante nesses ambientes. Era tratado com reverência. As esposas dos empresários me chamavam de Padre Doutor. Eu gostava disso. Os pobres da comunidade me incomodavam. Vinham pedir cestas básicas, dinheiro para remédios, orações para filhos doentes. Eu atendia, mas com pressa. Assinava os papéis necessários, entregava o que era possível e despachava rapidamente. Não olhava nos olhos. Não perguntava os nomes. Para mim, eram números. Casos. Problemas a serem resolvidos com eficiência. Padre Simão, o vigário idoso que me antecedeu, me alertou antes de se aposentar. Ele tinha servido na paróquia por 40 anos. Era amado por todos. Conhecia cada família pelo nome. Batizava, casava e enterrava as mesmas pessoas. No dia em que ele deixou a paróquia, me chamou na sacristia. Estava sentado numa cadeira velha de madeira, as mãos trêmulas sobre a bengala. Olhou para mim com aqueles olhos cansados e disse: "Hélio, você prega sobre o Cristo que lavou os pés dos apóstolos, mas não se abaixa para amarrar o sapato de ninguém." Fiquei em silêncio. Não sabia o que responder. Ele continuou: "Você é inteligente, Hélio. Talvez o padre mais preparado que já passou por aqui. Mas inteligência sem compaixão é só orgulho disfarçado de zelo." Senti raiva naquele momento. Quem era ele para me julgar? Eu estava modernizando a paróquia, trazendo ordem, elevando o nível das celebrações. As pessoas precisavam aprender a respeitar o sagrado. Padre Simão era antiquado, sentimental demais. Sua época tinha passado. Ignorei o aviso dele.
Continuei do meu jeito. Intensifiquei as regras. Criei um sistema de senhas para confissões. Implantei um livro de registros para controlar as visitas pastorais. Tudo tinha que ser documentado, organizado, eficiente. A igreja não podia ser um espaço de desordem. Deus era ordem, eu pensava. E eu era o guardião dessa ordem. Mas algo começou a incomodar. Percebi que as missas, apesar de lotadas, eram silenciosas demais. As pessoas cantavam pouco. Respondiam às orações de forma mecânica. Ninguém sorria. Eu atribuía isso à reverência. Finalmente estão aprendendo a respeitar o momento sagrado, dizia para mim mesmo. Mas no fundo, algo me incomodava. Um desconforto que eu não conseguia nomear. Uma semana depois de expulsar aquela senhora, descobri que seu nome era Dona Irene. Comecei a ter episódios estranhos. Durante as missas, minha voz falhava sem motivo. No meio das homilias, minha garganta fechava. Tossia compulsivamente, interrompia o discurso, pedia água. As pessoas olhavam preocupadas. Eu tentava disfarçar, mas a situação se repetia. Toda a missa, no mesmo ponto. Quando começava a falar sobre a misericórdia de Deus, minha voz desaparecia. Procurei médicos. Fiz exames de garganta, de pulmão, de tireoide. Nada. Os resultados voltavam normais. Pode ser estresse, disseram. Talvez ansiedade. Receitaram remédios para relaxar. Tomei durante 2 semanas. Não adiantou. A voz continuava falhando. Apenas durante as missas. Fora delas, eu falava normalmente. Perdi o sono. Todas as noites, o mesmo pesadelo. Eu estava celebrando uma missa numa igreja vazia. As paredes eram brancas, o silêncio absoluto. Não havia fiéis nos bancos. Apenas eu, diante do altar. Ao me virar para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, via lágrimas de sangue escorrendo pelo rosto da santa. Acordava sufocado, o coração disparado, as mãos tremendo. Ligava a luz do quarto e ficava sentado na cama, tentando controlar a respiração. As doações da paróquia despencaram. Famílias tradicionais começaram a frequentar outras igrejas. Os empresários que me convidavam para jantar pararam de ligar. Ouvi comentários discretos. Padre Hélio está estranho. Parece que está doente. A missa não é mais a mesma. Senti o isolamento crescer ao meu redor. Pessoas que antes me cumprimentavam com reverência agora desviavam o olhar. Padre Simão apareceu na sacristia um dia. Ele não frequentava mais a paróquia desde que se aposentou. Morava num asilo para padres idosos, nos arredores da cidade. Mas naquele dia, ele estava lá, de pé, segurando a bengala, me olhando com aquela expressão que eu tanto temia. Ouvi que você humilhou Dona Irene, disse, a voz firme apesar da idade. Aquela mulher passa fome, Hélio. Ela veio buscar consolo e você a tratou como lixo. Tentei me justificar. Ela interrompeu a consagração. Padre Simão. Foi uma falta de respeito grave. Eu não podia permitir. Ele me interrompeu, batendo a bengala no chão. Falta de respeito. Você sabe o que é falta de respeito, Hélio? É olhar para alguém que está sofrendo e escolher a liturgia perfeita em vez da compaixão. Cristo parou no meio do caminho para curar cegos. Você não conseguiu parar uma missa para ouvir uma mulher desesperada. Senti raiva. Raiva dele, raiva de mim mesmo, raiva da situação. O Senhor não entende, argumentei. As coisas mudaram. A igreja precisa de ordem. Não podemos permitir que qualquer um interrompa os momentos sagrados. Padre Simão deu um passo na minha direção. Seus olhos estavam cheios de tristeza. Hélio, você esqueceu que Cristo preferia a companhia dos rejeitados. Ele comia com prostitutas e cobradores de impostos. E você não consegue dar atenção a uma velha que tem fome. Depois que ele saiu, quebrei um cálice de raiva. Estava sozinho na sacristia, as mãos tremendo. Peguei o cálice de prata, aquele que usava nas missas solenes, e o joguei contra a parede. O barulho foi alto. O metal amassou, a base ficou torta. Sentei no chão, a cabeça entre as mãos, e percebi que a raiva não era dele. Era de mim mesmo. 2 meses se passaram. Minha saúde mental desmoronou. Parei de conseguir rezar. As palavras morriam na minha boca. Pegava o breviário, tentava ler as orações diárias, mas nada fazia sentido. As frases pareciam vazias.
Eu as repetia mecanicamente, mas não sentia nada. Nenhuma conexão. Nenhuma presença. Apenas silêncio. Perdi 12 quilos. Minha batina ficou larga. As pessoas comentavam sobre minha aparência. Padre, o senhor está bem? Precisa descansar. Está muito magro. Eu sorria, dizia que estava tudo bem, mas por dentro eu estava em pedaços. Não dormia mais de 3 horas por noite. Passava as madrugadas olhando para o teto, ouvindo o silêncio pesado do presbitério. O bispo me convocou. Foi numa manhã de quinta-feira. Recebi a ligação da Secretaria Diocesana. Sua Excelência quer falar com o senhor. Fui até o Palácio Episcopal. Dom Gustavo me recebeu na sala privada. Ele era um homem sério, mas gentil. Tinha sido meu professor no seminário. Me ofereceu café, mas recusei. Sentamos em poltronas antigas, diante de uma estante cheia de livros de teologia. Hélio, estou preocupado com você, começou ele. Ouvi relatos sobre sua saúde, sobre problemas nas missas, sobre o episódio com Dona Irene. Baixei a cabeça. Não conseguia olhar nos olhos dele. Excelência, eu. Ele levantou a mão, me interrompendo. Não precisa explicar agora. Mas acho que você precisa de um tempo. Um afastamento temporário. Para se recuperar. Recusei imediatamente. Não, Excelência. Estou bem. Foi só um período difícil. Já está passando. Ele suspirou. Hélio, você não está bem. Todo mundo vê isso. Menos você. Insisti. Prometi que ia melhorar. Que ia procurar ajuda. Mas que não queria me afastar da paróquia. Ele concordou, relutante. Está bem. Mas se piorar, não vou ter escolha. Por dentro, eu estava em pânico. Onde está Deus agora? Gritei sozinho no presbitério uma noite. Eram 3 da manhã. Eu estava de pé no meio da sala, aos berros. Onde você está? Por que não me responde? Silêncio. Nada. Apenas o eco da minha própria voz nas paredes vazias. Sentia que tinha perdido tudo que me definia. A eloquência, a autoridade, a certeza. Comecei a questionar minha vocação inteira. Talvez eu nunca devesse ter sido padre. Talvez tudo fosse só ego disfarçado de devoção. Pensei em abandonar tudo. Em tirar a batina, pedir dispensa do ministério, voltar para a vida civil. Mas o que eu faria? Eu não sabia fazer nada além de ser padre. Toda minha vida tinha sido construída em torno disso. Minha identidade, minha família, meu propósito. Sem a batina, quem eu seria? A resposta me aterrorizava. Ninguém. O que mais me aterrorizava não era perder o ministério. Era perceber que, no fundo, eu nunca tinha realmente amado as pessoas que deveria servir. Eu as via como plateia, não como almas. Elas existiam para ouvir meus sermões, para admirar minha eloquência, para encher a igreja e validar meu trabalho. Mas seus nomes, suas dores, suas histórias. Eu não conhecia nada disso. Não me importava em conhecer. Uma noite, acordei às 2 da manhã com uma dor no peito. Não era física. Era algo mais profundo. Uma angústia que parecia me esmagar por dentro. Levantei, vesti a batina por cima do pijama e saí do presbitério. As ruas estavam vazias. Caminhei até a igreja. A porta estava trancada. Peguei as chaves, entrei. A escuridão era completa. Apenas a luz vermelha do sacrário brilhava ao fundo. Caminhei até o altar. Ajoelhei diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Tentei rezar. Nada. As palavras não vinham. Minha mente estava em branco. Meu coração, vazio. Fiquei ali, de joelhos, no silêncio absoluto, sem conseguir pronunciar uma única palavra. E então comecei a chorar. Não era um choro discreto. Era um choro violento, desesperado, que sacudia meu corpo inteiro. Chorei pela primeira vez em anos. Desde a ordenação, eu tinha me proibido de chorar. Padres não choram, eu pensava. Padres são fortes. São pilares. Mas naquela noite, sozinho naquela igreja escura, eu desabei. Chorei por Dona Irene. Chorei pelos pobres que eu tinha ignorado. Chorei pela frieza com que eu tinha tratado pessoas que só queriam um pouco de atenção. Chorei por mim mesmo, pelo homem vazio que eu tinha me tornado. Foi assim que Padre Simão me encontrou. 3 da manhã, ajoelhado na frente do altar, chorando como uma criança perdida.
Não sei como ele soube que eu estava ali. Talvez intuição. Talvez alguém tenha visto a luz acesa e avisado. Ele entrou devagar, apoiado na bengala, e sentou no banco ao meu lado. Não disse nada. Ficou ali, em silêncio, apenas observando. Depois de um tempo, consegui falar. A voz saiu fraca, quebrada. Eu não sei mais orar. Ele continuou em silêncio. Limpei o rosto com as mãos, tentei me recompor, mas as lágrimas continuavam caindo. Não sei mais ser padre. Não sei nem se mereço usar essa batina. Minhas mãos tremiam. Olhei para ele, buscando alguma resposta, algum consolo. Mas ele apenas me olhava com aquela expressão calma, paciente. Hélio, disse finalmente, a voz suave, você precisa pedir perdão. Mas não a mim, nem ao bispo. A dona Irene. A frase me atingiu como um soco. Pedir perdão a ela? A ideia me apavorou. Ela nem deve querer me ver, argumentei. Eu a humilhei na frente de todo mundo. Ela deve me odiar. Padre Simão balançou a cabeça. Justamente por isso. É fácil pedir perdão a quem já nos perdoou. Difícil é buscar quem temos certeza que nos rejeita. Fiquei 3 dias pensando naquilo. 3 dias de agonia, de medo, de procrastinação. Inventava desculpas. Talvez seja melhor dar um tempo. Talvez eu precise me preparar melhor. Talvez não seja o momento certo. Mas a verdade é que eu estava com medo. Medo da rejeição. Medo de encarar o que eu tinha feito. Medo de ver novamente aquele rosto desfazendo em lágrimas. No 3º dia, peguei o endereço dela com a secretaria paroquial. A secretária me olhou surpresa. Dona Irene, a senhora que o senhor mandou embora. Assenti. Ela hesitou, mas anotou o endereço num papel. Ela mora na Vila Nova, num barraco no final da Rua das Flores. Peguei o papel, agradeci, e saí antes que ela fizesse mais perguntas. Fui no dia seguinte, pela manhã. Vesti a batina, peguei o carro, dirigi até a periferia. A Vila Nova era um bairro que eu nunca tinha visitado. Ruas de terra, casas amontoadas, esgoto a céu aberto. Crianças corriam descalças. Cachorros magros vasculhavam o lixo. O cheiro era forte. A pobreza ali era visível, gritante, impossível de ignorar. Estacionei o carro e continuei a pé. A Rua das Flores era uma ironia cruel. Não havia flores. Apenas lama, entulho e barracos de madeira velha. Caminhei até o final da rua. O barraco de Dona Irene era o último, encostado no muro de tijolo quebrado. O telhado era de zinco. As paredes, de tábuas mal encaixadas. Uma cortina rasgada servia de porta. Fiquei ali, parado na frente, tremendo. Minha mão suava. Meu coração batia rápido. Pensei em voltar. Isso é loucura, murmurei para mim mesmo. O que eu vou dizer? Como eu vou começar? Mas algo me segurou ali. Uma força que eu não conseguia explicar. Respirei fundo. E bati na porta. Esperei. Ouvi passos arrastados lá dentro. A cortina se mexeu. E então ela apareceu. Dona Irene. Reconheceu meu rosto na hora. Vi o susto nos olhos dela. Vi também o medo. Ela deu um passo para trás, como se esperasse ser atacada. Fiquei ali, sem palavras, sem saber o que fazer. Queria falar, mas minha garganta estava fechada. Ela quebrou o silêncio. O senhor veio me expulsar de casa também, padre. A voz era firme, mas tremia um pouco. Tinha ironia ali, mas também dor. Muita dor. Balancei a cabeça. Não, consegui dizer. Eu vim, eu preciso. Parei. As palavras não saíam. Ela me olhava, esperando. Fechei os olhos, respirei fundo, e finalmente disse, eu preciso do seu perdão. E não sei se mereço. O silêncio que veio depois pareceu durar uma eternidade. Ela me olhou por um tempo que pareceu eterno. Seus olhos, cansados e fundos, pareciam me atravessar. Estudava meu rosto, procurando algo. Sinceridade, talvez. Ou apenas verificando se aquilo era real. Então, para minha surpresa, ela abriu a porta e me convidou para entrar. Pode entrar, padre. Dentro do barraco, havia uma mesinha velha com velas acesas em volta de uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida. A imagem era de gesso barato, pintada à mão, com algumas lascas na base. Mas as velas ao redor estavam todas acesas.
A luz delas iluminava o espaço pequeno e abafado. Havia um colchão no canto, coberto com lençol remendado. Uma caixa de feira servia de armário. Era tudo. Ela me ofereceu café. É fraco, padre, mas é o que eu tenho. Aceitei. Ela pegou uma caneca velha, despejou o café de uma garrafa térmica amassada e me entregou. Sentei numa cadeira de plástico rachada. Ela sentou na beirada do colchão. Ficamos ali, em silêncio, segurando nossas canecas. Foi ela quem começou a falar. Eu perdi meu marido e 2 filhos num acidente de carro, padre. Faz 5 anos. Caminhão desgovernado na rodovia. Eles voltavam de uma festa de aniversário. Eu não fui porque estava doente. Fiquei em casa. E eles morreram. A voz dela era baixa, mas firme. Ela contava como quem já contou aquela história 1000 vezes. Como quem já chorou todas as lágrimas possíveis. Depois disso, perdi tudo. A casa, o emprego, os amigos. Vim morar aqui. Faço bicos. Lavo roupa, limpo o quintal, o que aparecer. Tem dias que não como. Tem dias que só tomo água e durmo. Ela olhou para a imagem de Nossa Senhora. Mas eu nunca perdi a fé, padre. Nunca. Todas as noites eu acendo essas velas e converso com ela. Peço força. Peço consolo. Peço que ela cuide dos meus meninos lá no céu. Senti um nó na garganta. Dona Irene, eu. Ela levantou a mão, me interrompendo. Deixa eu terminar, padre. Naquela noite antes da missa, eu sonhei com Nossa Senhora. Ela estava linda, toda de azul, sorrindo para mim. E disse, procure o padre da Basílica amanhã. Ele vai rezar por você. Acordei com o coração batendo forte. Senti que tinha que ir, que era importante. Juntei o dinheiro da passagem. Tomei banho, vesti minha melhor roupa, que é essa que o senhor está vendo. Cheguei na Basílica e fiquei encantada. Nunca tinha visto uma igreja tão bonita. Esperei a missa começar. Mas quando vi o senhor no altar, tão sério, tão distante, fiquei com medo. Pensei, esse padre não vai querer falar comigo. Mas o sonho estava vivo na minha cabeça. Ele vai rezar por você, Nossa Senhora tinha dito. Então, juntei coragem. Esperei o momento que achei mais importante, a consagração, e fui até o Senhor. Só queria que o Senhor rezasse por mim, padre. Só isso. Uma oração simples. 1 minuto. Era tudo o que eu precisava. As lágrimas começaram a cair novamente. Não só dela. Minhas também. E eu te expulsei, murmurei. Ela acenou com a cabeça. Eu nunca vou esquecer o olhar do Senhor, padre. Aquele desprezo. Aquela raiva. Eu me senti menor que um inseto. Saí daquela igreja me perguntando se Deus tinha me abandonado. Se o sonho era mentira. Se eu não merecia nenhuma oração. Não consegui mais segurar. Levantei, ajoelhei na frente dela e peguei suas mãos. Eram mãos calejadas, ásperas, cheias de cicatrizes. Mãos que trabalhavam duro. Mãos que rezavam. Segurei essas mãos com força e chorei. Me perdoa, Dona Irene. Me perdoa por tudo. Eu fui cruel. Eu fui cego. Eu não vi Cristo em você. Não vi nada além do meu próprio orgulho. Ela ficou em silêncio por um tempo. Então fez algo que mudou tudo. Colocou a mão sobre minha cabeça e começou a rezar. Não era uma oração decorada. Não era latim. Não era teologia. Era uma oração simples, direta, do coração. Senhor Jesus, abençoa esse padre. Tira a dor do coração dele. Dá força para ele cuidar do teu povo. Faz ele enxergar os pobres como o Senhor enxergava. Faz ele ser instrumento da tua paz. Amém. Foi a oração mais simples e poderosa que já ouvi na minha vida. Senti algo que não sentia há meses. Uma paz profunda me tomou por inteiro. O peso que carregava no peito desapareceu. Minha voz, que falhava havia semanas, voltou firme quando agradeci. Obrigado, Dona Irene. Muito obrigado. Ela sorriu. Era um sorriso pequeno, mas genuíno. Deus te abençoe, padre. Saí daquele barraco sabendo que tinha encontrado Cristo ali mais do que em todas as missas solenes que celebrei. Mais do que em todos os jantares com empresários. Mais do que em todos os sermões perfeitos que preguei. Cristo estava naquela mulher simples, naquele espaço pequeno, naquelas velas acesas com fé. E eu tinha quase perdido isso para sempre.
Nos dias que se seguiram, algo mudou dentro de mim. Não foi uma mudança brusca, explosiva. Foi gradual, como quando a luz da manhã vai clareando o céu devagar. Acordei no dia seguinte sentindo algo diferente. Uma leveza. Uma esperança tímida. Pela primeira vez em meses, consegui rezar. Peguei o breviário, abri nas orações da manhã, e as palavras fizeram sentido. Senti que não estava mais falando sozinho. Comecei a visitar Dona Irene toda semana. Levava comida, remédios, às vezes apenas minha presença. Conversávamos. Ela me contava histórias da vida dela, dos filhos, do marido. Eu ouvia. Realmente ouvia. Não apenas esperando minha vez de falar, mas absorvendo cada palavra. Aprendi os nomes dos filhos dela, João e Pedro. Aprendi que João queria ser mecânico. Que Pedro amava futebol. Que o marido dela, seu Zé, trabalhava como pedreiro e adorava tocar violão. Ela me mostrou fotos antigas. Uma família simples, mas feliz. Sorrisos largos, abraços apertados. Éramos pobres, padre, mas éramos ricos de amor, dizia ela, acariciando as fotos com dedos trêmulos. Aquilo me tocava fundo. Minha família tinha dinheiro, status, educação. Mas amor? Amor verdadeiro, desinteressado, generoso? Não me lembrava de ter vivido isso. Comecei a entender o que Padre Simão tentou me ensinar. O sacerdócio não era sobre ser admirado. Não era sobre liturgias perfeitas ou sermões eloquentes. Era sobre se esvaziar. Era sobre servir. Era sobre lavar os pés. Cristo não veio para ser servido, mas para servir. E eu tinha passado anos fazendo o contrário. Decidi fazer algo que me apavorava: pedir perdão publicamente. Marquei uma missa especial na Basílica. Convidei Dona Irene pessoalmente. Dona Irene, eu gostaria que a senhora viesse a uma missa no domingo. É importante para mim. Ela ficou surpresa. Mas, padre, depois do que aconteceu? Segurei suas mãos. Justamente por isso. Por favor, venha. No domingo, a igreja estava cheia. Não tão cheia quanto antes, mas havia gente. Dona Irene chegou cedo, acompanhada por algumas vizinhas da Vila Nova. Sentaram-se no fundo, discretas. Quando vi ela entrando, senti o coração acelerar. Mas não era medo. Era gratidão. Ela tinha aceitado vir. Tinha me dado essa chance. A missa começou normalmente. Canto de entrada, liturgia da palavra, homilia. Quando chegou o momento da homilia, subi ao púlpito. Olhei para as pessoas. Rostos conhecidos, rostos novos, rostos que me julgavam, rostos que me apoiavam. Respirei fundo. E comecei. Irmãos e irmãs, hoje eu não vou pregar sobre as leituras do dia. Hoje eu preciso falar sobre algo que tem pesado no meu coração. Vi alguns olhares de surpresa. O silêncio ficou mais denso. Há 3 meses, eu cometi um erro grave. Durante uma missa, uma senhora se aproximou do altar buscando ajuda. E eu a expulsei. Na frente de todos vocês, eu a humilhei. Eu a tratei como se ela não merecesse estar aqui. Ouvi murmúrios. Alguns lembravam do episódio. Outros estavam descobrindo agora. Continuei. Aquela senhora se chama Dona Irene. E ela está aqui hoje. Apontei para ela no fundo da igreja. Todos se viraram. Ela baixou a cabeça, envergonhada com a atenção. Dona Irene perdeu o marido e 2 filhos num acidente. Vive na pobreza. Mas nunca perdeu a fé. E veio até esta basílica porque Nossa Senhora apareceu em sonho e pediu que ela procurasse o padre para rezar por ela. As lágrimas começaram a cair. Não tentei esconder. E eu, em vez de acolher, expulsei. Em vez de servir, julguei. Em vez de ser Cristo, fui fariseu. Minha voz falhou um pouco, mas não parei. Eu peço perdão a Dona Irene. Peço perdão a todos vocês. Peço perdão a Deus. Eu falhei como pastor. Eu falhei como ser humano. E eu preciso começar de novo. O silêncio na igreja era absoluto. Desci do púlpito. Caminhei até o fundo da igreja. Dona Irene me olhava com lágrimas nos olhos. Ajoelhei na frente dela, ali mesmo, no corredor central. Dona Irene, na frente de todos, eu peço seu perdão. E peço que me ensine a ser padre de verdade. Ela se levantou, trêmula. Colocou as mãos sobre minha cabeça, como tinha feito no barraco. E rezou alto, para que todos ouvissem. Senhor Jesus,
Perdoa esse padre como o Senhor me perdoou. Usa ele para fazer o bem. Faz dele instrumento da tua misericórdia. Amém. Quando ela terminou, ouvi soluços na igreja. Muita gente estava chorando. Alguns aplaudiram. Outros apenas oravam em silêncio. Levantei, abracei Dona Irene. Foi um abraço longo, apertado. Senti que algo antigo morreu naquele momento. O padre Hélio orgulhoso, rígido, distante. E algo novo começou a nascer. Não sabia ainda que padre eu seria dali para frente. Mas sabia que não seria mais o mesmo. A missa continuou, mas era diferente. As pessoas cantavam com mais intensidade. As respostas vinham mais firmes. Havia vida naquele espaço. Quando chegou o momento da comunhão, vi rostos que eu nunca tinha notado antes. Uma senhora idosa que mancava. Um homem com roupas remendadas. Crianças descalças. Eles sempre estiveram ali, mas eu nunca os tinha visto de verdade. Depois da missa, fui cercado por pessoas. Algumas queriam me agradecer. Padre, que coragem o senhor teve. Outras queriam dividir suas histórias. Padre, eu também já fui expulso de lugares por ser pobre. Padre, eu também já me senti invisível. Ouvi cada uma delas. Não apressei ninguém. Não olhei o relógio. Apenas ouvi. Padre Simão estava lá também. Ele tinha vindo de cadeira de rodas, trazido por um cuidador do asilo. Quando me viu, sorriu. Era um sorriso de alívio, de alegria. Ajoelhei ao lado da cadeira dele. Obrigado, Padre Simão. Obrigado por não ter desistido de mim. Ele colocou a mão trêmula sobre minha cabeça. Agora você é padre de verdade, Hélio. Agora você entendeu. Nas semanas seguintes, comecei a fazer mudanças na paróquia. Retirei as regras rígidas. Abri as portas da igreja fora dos horários de missa. Criei um espaço de acolhida onde as pessoas podiam vir conversar, tomar café, apenas estar. Transformei parte da casa paroquial em refeitório para moradores de rua. Toda terça e quinta, servíamos almoço gratuito. Dona Irene ajudava na cozinha. Comecei a visitar os bairros pobres toda semana. Levava a Eucaristia para doentes que não podiam sair de casa. Batizava crianças em barracos. Celebrava missas em vielas. Conheci pessoas incríveis. Dona Maria, que criava 5 netos sozinha. Seu João, cadeirante, que consertava relógios para sobreviver. Tia Lourdes, que abrigava crianças abandonadas na própria casa. Aprendi os nomes. Aprendi as histórias. Aprendi que cada pessoa carregava uma cruz pesada, mas também uma fé resiliente. Eles me ensinaram mais sobre Deus do que todos os livros de teologia que eu tinha estudado. Me ensinaram sobre esperança em meio ao desespero, sobre alegria na pobreza, sobre comunidade quando o mundo abandona. Minhas homilias mudaram completamente. Deixei de citar Santo Agostinho e Tomás de Aquino em cada frase. Comecei a falar sobre coisas reais. Sobre dor, sobre perda, sobre recomeço. Sobre o Deus que não está no alto de uma catedral, mas no chão de um barraco. Sobre o Cristo que não se importa com liturgias perfeitas, mas com corações abertos. Você já se sentiu assim também? Como se Deus estivesse mais presente nos lugares que você menos esperava. As pessoas começaram a participar mais. Vinham conversar comigo depois das missas. Pediam conselhos. Dividiam problemas. E eu ouvia. Realmente ouvia. Às vezes não tinha resposta. Às vezes apenas dizia, eu não sei o que fazer, mas vamos rezar juntos. E rezávamos. Ali mesmo, no corredor da igreja, de mãos dadas, sem formalidade. Os empresários que tinham se afastado não voltaram. E percebi que não fazia falta. A igreja estava mais cheia agora, mas não de gente rica. Era cheia de gente simples. Trabalhadores, desempregados, crianças, idosos. Gente que precisava de esperança. Gente que buscava sentido. Gente que queria ser vista. Padre Simão faleceu 6 meses depois daquela missa. Foi tranquilo, dormindo, no asilo. Quando recebi a notícia, senti uma tristeza profunda, mas também gratidão. Ele tinha cumprido sua missão. Tinha me ensinado, mesmo quando eu não quis aprender. Celebrei sua missa de corpo presente. A igreja estava lotada. Gente de todos os bairros que ele tinha servido por 40 anos. Durante a homilia, contei como ele me salvou. Padre Simão me encontrou no fundo do poço e me mostrou o caminho de volta.
Não com palavras bonitas. Não com teologia complexa. Mas com exemplo. Ele viveu o que pregava. E me ensinou que ser padre não é ter respostas certas. É ter coragem de caminhar junto com quem sofre. Enterramos Padre Simão no cemitério da paróquia. Dona Irene estava lá, junto com centenas de pessoas. Ela se aproximou de mim depois do enterro. Padre Simão está feliz agora, lá no céu. Ele viu o Senhor mudar. Ele viu o Senhor se tornar o padre que ele sempre quis que o Senhor fosse. Abracei ela, chorando. Eu não teria conseguido sem você, Dona Irene. Você me ensinou a recomeçar. Hoje, 4 anos depois daquele episódio que mudou minha vida, olho para trás e vejo um homem diferente. Não me reconheço mais naquele padre rígido, orgulhoso, distante. Às vezes acordo de madrugada e me lembro daquele dia na basílica. Vejo o rosto de Dona Irene se desfazendo em lágrimas. E ainda sinto vergonha. Mas é uma vergonha diferente agora. Não é paralisante. É uma vergonha que me ensina, que me lembra de onde eu vim e para onde não quero mais voltar. Dona Irene frequenta a missa da frente agora. Sempre no mesmo banco, terceira fileira, lado direito. Chega cedo, acende uma vela, reza seu terço. Nos cumprimentamos com carinho. Às vezes ela me traz flores do quintal para o altar. São flores simples, colhidas de um canteiro que ela cuida com carinho. Margaridas, cravos, sempre com um cheiro suave. Coloco essas flores no altar principal, ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A paróquia é outra. Não temos mais a grandiosidade de antes. As doações dos ricos não voltaram. Mas temos algo mais valioso: vida. A igreja está sempre cheia. Cheia de gente que precisa, que busca, que quer pertencer. Criamos grupos de oração nos bairros. Pastoral da criança, pastoral do idoso, pastoral da saúde. Não sou mais eu sozinho tentando fazer tudo. É uma comunidade inteira servindo junto. Aprendi a delegar. Aprendi a confiar. Tenho agora um grupo de leigos que administra o refeitório comunitário. Servimos 200 refeições por dia. Dona Irene coordena a cozinha. Ela conhece cada pessoa que vem comer ali. Sabe os nomes, as histórias, as necessidades. Quando alguém novo aparece, ela recebe com um sorriso largo. Seja bem-vindo, meu filho. Aqui ninguém passa fome. As missas mudaram completamente. Não são mais performances. São encontros. Celebramos juntos, cantamos juntos, choramos juntos. Incluímos testemunhos durante as celebrações. Pessoas comuns sobem ao microfone e contam como Deus tem agido em suas vidas. Histórias de cura, de libertação, de recomeço. Histórias reais, sem enfeites, sem teologia complexa. E essas histórias tocam mais fundo do que qualquer sermão que eu poderia pregar. Minha rotina agora é completamente diferente. Acordo às 5 da manhã, não para preparar homilias perfeitas, mas para rezar de verdade. Fico em silêncio diante do sacrário, apenas estando ali. Não peço coisas elaboradas. Peço força para o dia. Peço olhos para enxergar quem precisa. Peço humildade para não voltar a ser quem eu era. Depois da oração, visito doentes. Tenho uma lista de pessoas acamadas, idosos que moram sozinhos, enfermos em hospitais. Levo a comunhão, converso, às vezes apenas seguro a mão deles em silêncio. Aprendi que presença vale mais que palavras. Seu Antônio, um senhor de 80 anos com câncer terminal, me disse uma vez: "Padre, o senhor não precisa falar nada. Só de estar aqui, eu já me sinto menos sozinho." Às terças-feiras, temos o encontro de dependentes químicos. Começou pequeno, com 3 pessoas. Hoje são mais de 30. Homens e mulheres que lutam contra vícios, que querem se libertar, que buscam esperança. Não faço palestras. Apenas facilito o espaço. Eles falam, compartilham, se apoiam. E no final, rezamos juntos. Muitos têm recaídas. Muitos desaparecem por semanas e voltam destruídos. Mas eu aprendi a não desistir. Aprendi que amar é insistir, mesmo quando parece não ter resultado. Às quintas-feiras, visito a cadeia municipal. Levo a palavra para os detentos. No começo, fui com medo. Não sabia como seria recebido. Mas fui surpreendido. Eles me ouviram com atenção, fizeram perguntas profundas, choraram durante as orações. Um deles, chamado Marcos, me disse depois: "Padre, ninguém vem aqui. Todo mundo desiste da gente. Mas o Senhor veio."
Isso significa que ainda temos valor. Marcos cumpriu a pena e saiu. Não tinha para onde ir. A família tinha cortado contato. Oferecia abrigo temporário na casa paroquial. Ele ficou 3 meses, ajudando na manutenção da igreja, no refeitório. Hoje ele trabalha como ajudante de pedreiro e mora numa pensão simples. Mas continua vindo às missas. Senta sempre no fundo, discreto. Depois da celebração, vem me cumprimentar. Obrigado por não ter desistido de mim, padre. Essas histórias se multiplicam. Cada semana, uma nova. Dona Célia, que estava em depressão profunda e voltou a sorrir. Seu Roberto, que era violento com a esposa e buscou ajuda. Joana, adolescente grávida abandonada pela família, que encontrou acolhida na comunidade. Cada história é um milagre pequeno, discreto, mas real. Aprendi que milagres não são sempre espetaculares. Não são necessariamente curas instantâneas ou aparições luminosas. Às vezes, o milagre é um sorriso recuperado, um casamento restaurado, um vício vencido, uma esperança renascida. E esses milagres acontecem todos os dias, quando deixamos Deus agir através de nós. Minha relação com a hierarquia da igreja também mudou. O bispo me chamou algumas vezes para conversar. Ele estava preocupado com os rumos da paróquia. Hélio, ouvi dizer que você está transformando a casa paroquial em abrigo, que está levando gente da rua para morar lá. Isso pode trazer problemas. Respirei fundo. Excelência, eu entendo a preocupação. Mas Cristo não tinha onde repousar a cabeça. Como eu posso ter uma casa enorme só para mim enquanto irmãos dormem na rua? Ele ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou. Você mudou muito, Hélio. E vou ser sincero, no começo, achei que você estava tendo um colapso. Mas agora vejo que você encontrou sua verdadeira vocação. Continue, mas com prudência. Agradeci. Saí daquela reunião com mais liberdade para fazer o que precisava ser feito. Nem todos na paróquia aprovaram as mudanças. Algumas famílias tradicionais reclamaram. A igreja está cheia de mendigos agora. As missas perderam a solenidade. Padre Hélio se tornou muito liberal. Ouvi as críticas com paciência. Tentei explicar. Alguns entenderam. Outros saíram definitivamente. E aprendi que isso faz parte. Não posso agradar a todos. Preciso seguir o que acredito ser o chamado de Cristo. Houve momentos difíceis. Nem tudo foi transformação bonita e inspiradora. Tivemos roubos na igreja. Algumas pessoas que acolhemos nos enganaram. Doações desapareceram. Conflitos surgiram dentro da comunidade. Houve dias em que pensei em desistir. Dias em que a exaustão bateu forte. Dias em que chorei de frustração. Mas toda vez que pensei em desistir, olhava para a imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar. E lembrava daquele barraco, daquelas velas acesas, daquela oração simples de Dona Irene. E encontrava forças para continuar. Porque não se trata de mim. Não se trata de sucesso ou fracasso. Se trata de fidelidade. De estar presente. De não desistir das pessoas, mesmo quando elas desistem de si mesmas. Toda vez que consagro a hóstia durante a missa, tenho um ritual interno. Levanto o pão, pronuncio as palavras, isto é o meu corpo. E olho para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Lembro do rosto dela chorando sangue no meu pesadelo. Lembro do rosto de Dona Irene chorando na basílica. E lembro que Cristo se fez pão para ser partido e repartido. Esse é o verdadeiro poder. Não a autoridade que eu tentei exercer. Não o prestígio que busquei acumular. Mas a capacidade de se esvaziar. A capacidade de se partir. A capacidade de se entregar. Cristo lavou os pés dos apóstolos. Cristo tocou os leprosos. Cristo comeu com os pecadores. E me chamou para fazer o mesmo. Minha família levou tempo para entender a transformação. Meu pai, Dr. Arnaldo, ficou desapontado. Você tinha potencial para ser bispo, Hélio. E agora está servindo mendigos. Tentei explicar que aquilo era exatamente o que eu deveria estar fazendo desde o começo. Ele não entendeu. Morremos um pouco distantes. Mas fiz as pazes com isso. Nem todos vão entender. E está tudo bem. Minha mãe, Dona Clarice, surpreendentemente, apoiou. Ela começou a frequentar a paróquia novamente. Ajudava no refeitório, conversava com as pessoas, doava roupas. Um dia, me chamou para conversar.
Hélio, eu criei você para ser um padre importante. Mas você se tornou algo melhor, um padre de verdade. Estou orgulhosa. Abracei ela, chorando. Aquela aprovação significava mais do que qualquer título que eu poderia ter recebido. Hoje, olho para Dona Irene durante a missa e vejo Cristo. Olho para os moradores de rua no refeitório e vejo Cristo. Olho para os presos na cadeia e vejo Cristo. Olho para as crianças descalças correndo na igreja e vejo Cristo. Ele está em todos eles. Sempre esteve. Eu que estava cego. O verdadeiro poder não está na autoridade que carrego, mas na capacidade de me ajoelhar diante dos que o mundo descarta. É isso que aprendi. É isso que vivo agora. Não sou perfeito. Ainda falho. Ainda tenho dias em que o orgulho tenta voltar. Mas agora eu sei reconhecer. Agora eu sei voltar atrás. Agora eu sei pedir perdão. E se há algo que eu gostaria de deixar para quem ouve essa história, é isso. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para pedir perdão. Nunca é tarde para enxergar Cristo onde você menos espera. Ele está esperando. Nos rostos maltrapilhos. Nas mãos calejadas. Nos corações partidos. Está esperando que a gente pare de representar e comece a amar de verdade. Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? O abraço que nos diz que valemos. Que somos amados. Que não estamos sozinhos. Esse abraço está disponível. Sempre esteve. Só precisamos ter coragem de nos ajoelhar, de esvaziar as mãos, de abrir o coração e deixar que Deus faça o resto. Há momentos na vida em que você percebe que tudo que construiu era sobre areia. Para mim, esse momento veio gradualmente, como uma maré que sobe devagar até cobrir tudo. Depois daquela transformação inicial, eu pensei que estava curado. Pensei que tinha aprendido lição e que agora seria um padre modelo, mas de um jeito diferente. Ainda havia orgulho nisso. Orgulho disfarçado de humildade. E a vida, ou melhor, Deus, precisou me ensinar mais uma vez. Foi 2 anos após o episódio com Dona Irene. A paróquia estava florescendo. O refeitório atendia cada vez mais pessoas. Os grupos de oração se multiplicavam. Eu era convidado para dar palestras em outras paróquias sobre pastoral de acolhida. Padres vinham me visitar para conhecer o trabalho. Fui tema de matéria num jornal católico local. O padre que escolheu os pobres, dizia a manchete. Comecei a me sentir especial novamente. Não do jeito antigo, mas de uma forma nova e perigosa. Eu me via como o padre humilde, o padre dos pobres, o padre transformado. E começava a julgar outros padres que não faziam o mesmo. Aquele padre só quer saber de festa de rico, pensava. Aquele só se preocupa com reforma da igreja. Estava criando uma nova forma de orgulho. Um orgulho espiritual ainda mais perigoso que o anterior. Foi Dona Irene quem percebeu primeiro. Num daqueles dias em que conversávamos no refeitório, ela me olhou de um jeito diferente. Padre Hélio, posso falar uma coisa? Assenti. Ela hesitou, depois continuou. O senhor tem andado diferente. Mais apressado. Menos presente. Parece que está sempre pensando na próxima coisa, no próximo projeto, na próxima pessoa. Mas esquece de estar realmente aqui. As palavras me incomodaram. Tentei argumentar. Dona Irene, é que tem muita coisa para fazer. Muita gente precisando. Ela balançou a cabeça. Não é isso, padre. O senhor está fazendo tudo certo por fora. Mas por dentro, algo mudou. O senhor lembra quando veio no meu barraco pedir perdão? O senhor estava quebrado, vulnerável, real. Agora o senhor está começando a ficar duro de novo. De um jeito diferente, mas duro. Aquilo me irritou. Saí daquela conversa incomodado, defensivo. Ela não entende, pensava. Estou fazendo o melhor que posso. Estou servindo os pobres. O que mais ela quer? Mas a semente estava plantada. Nos dias seguintes, comecei a observar meu próprio comportamento. E vi que ela tinha razão. Eu estava atendendo muitas pessoas, mas não estava realmente presente. Minha mente já estava na próxima visita enquanto conversava com alguém. Eu ouvia pedidos de oração, mas já estava pensando na logística do refeitório. Abraçava pessoas, mas era um abraço apressado, mecânico. Estava fazendo as coisas certas pelas razões erradas. Estava servindo para me sentir bem comigo mesmo, não por amor genuíno. A crise veio de uma forma inesperada.
Um homem chamado Rogério começou a frequentar o refeitório. Ele tinha histórico de dependência química, passagens pela polícia, era violento quando alterado. Mas estava tentando se recuperar. Vinha às refeições, participava das orações, pedia ajuda. Eu o acolhi, como acolhi a todos. Mas mantinha uma distância. Havia algo nele que me incomodava. Uma agressividade latente. Um olhar duro. Um dia, Rogério teve uma recaída. Apareceu no refeitório drogado, agressivo, quebrando coisas. Gritava, xingava, ameaçava. As pessoas ficaram com medo. Eu também. Chamei a polícia. Eles vieram, levaram ele embora. A paz voltou. O refeitório continuou funcionando. Mas algo ficou pesado no ar. Dona Irene veio falar comigo depois. Padre, o senhor fez o que achou certo. Mas eu vi o olhar do senhor quando a polícia levou o Rogério. Tinha alívio. O senhor ficou aliviado de se livrar dele. As palavras me atingiram como uma flecha. Porque era verdade. Eu estava aliviado. Rogério era difícil. Era um problema. E eu tinha me livrado dele da forma mais fácil possível. Dona Irene, ele estava perigoso. Podia machucar alguém, argumentei. Ela acenou. Eu sei, padre. E talvez chamar a polícia fosse necessário mesmo. Mas a questão não é o que o senhor fez. É o que sentiu. O senhor desistiu dele no coração. O senhor o viu como um problema, não como uma pessoa. Passei aquela noite em claro. Pensando em Rogério. Pensando em mim. Lembrei de quando eu era o problema. Quando estava quebrado, perdido, insuportável. E Padre Simão não desistiu. Dona Irene não desistiu. Eles continuaram. Persistiram. Amaram além do razoável. E eu? Na primeira dificuldade real, eu desisti. Procurei informações sobre Rogério. Descobri que ele estava preso. Fui visitá-lo na cadeia. Quando ele me viu, virou o rosto. O senhor veio fazer o que aqui? Gozar da minha cara. Sentei do outro lado da grade. Vim pedir perdão, Rogério. Eu desisti de você. E não deveria ter desistido. Ele me olhou com desconfiança. O senhor é padre. Padre não desiste de ninguém, né? Essa é a história que vocês contam. Havia amargura na voz dele. E razão. Você está certo, respondi. Eu deveria ter insistido mais. Deveria ter lutado por você. Mas eu tive medo. Tive medo da sua dor, da sua raiva, da sua dificuldade. E escolhi o caminho fácil. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ele disse, a voz mais baixa, todo mundo desiste de mim, padre. Sempre desistem. Eu já nem espero mais nada diferente. Aquelas palavras me partiram. Eu não vou desistir de novo, Rogério. Não sei como ajudar. Não tenho respostas mágicas. Mas eu vou continuar vindo aqui. Vou continuar orando. Vou continuar acreditando que você pode recomeçar. E foi o que fiz. Visitei Rogério toda semana durante os 3 meses que ele ficou preso. No começo, ele mal falava. Apenas ouvia. Eu levava notícias do refeitório, contava histórias, rezava. Aos poucos, ele começou a se abrir. Contou sobre a infância violenta. Sobre o pai alcoólatra que o espancava. Sobre a mãe que morreu quando ele tinha 12 anos. Sobre as ruas, as drogas, as escolhas erradas. Eu apenas ouvia. Não tentava consertar. Não oferecia soluções prontas. Apenas estava presente. E percebi que era isso que ele precisava. Não de um salvador, mas de alguém que não fugisse da sua dor. Alguém que aguentasse ouvi-lo sem julgamento. Alguém que ficasse. Quando Rogério saiu da prisão, ofereci novamente abrigo na casa paroquial. Dessa vez com mais consciência do desafio. Ele aceitou. Os primeiros meses foram difíceis. Ele tinha crises de ansiedade, noites de insônia, momentos de raiva. Houve discussões. Houve dias em que eu quis desistir novamente. Mas não desisti. Dona Irene ajudou muito. Ela tinha uma paciência infinita com Rogério. Conversava com ele durante horas na cozinha do refeitório. Ele confiava nela. Dizia coisas para ela que não dizia para mim. Um dia, perguntei a ela de onde vinha aquela capacidade de amar sem desistir. Padre, eu perdi meus filhos. Eu sei o que é dor que não tem cura. E quando você conhece essa dor, você reconhece ela nos outros.
e não consegue abandonar. Rogério começou a melhorar gradualmente. Conseguiu um emprego numa oficina mecânica. Parou de usar drogas. Começou a frequentar as reuniões de dependentes químicos, não só como participante, mas ajudando outros. Sua transformação era lenta, cheia de altos e baixos, mas real. E me ensinou algo fundamental: amor verdadeiro é persistência. É continuar quando tudo grita para você desistir. 1 ano depois, Rogério me procurou. Padre, eu quero fazer algo. Quero pedir perdão para as pessoas que eu assustei naquele dia no refeitório. Organizamos um momento durante a missa. Rogério subiu ao microfone, tremendo. Meu nome é Rogério. Há 1 ano, eu vim aqui drogado e assustei todo mundo. Eu quebrei coisas, gritei, fiz vocês terem medo. Eu quero pedir perdão. E quero agradecer ao Padre Hélio e à Dona Irene por não terem desistido de mim. A igreja ficou em silêncio. Então, uma a uma, pessoas começaram a aplaudir. Não era um aplauso educado. Era um aplauso genuíno, emocionado. Algumas pessoas se levantaram. Depois da missa, muitos foram abraçá-lo. Dona Célia, que estava presente naquele dia difícil e ficou muito assustada, se aproximou. Eu te perdoo, filho. E fico feliz que você esteja bem. Aquele momento me ensinou que a comunidade também precisa aprender a persistir, a não desistir, a acreditar em recomeços. E quando a comunidade abraça essa visão, milagres acontecem. Não milagres instantâneos, mas milagres de transformação gradual, profunda, duradoura. Aprendi com Rogério que eu ainda tinha muito a aprender, que a transformação não é um ponto de chegada, mas um caminho constante. Que sempre haverá novas camadas de orgulho, novas formas de egoísmo, novas tentações de desistir, e que precisamos permanecer vigilantes, humildes, dependentes da graça. Hoje, Rogério coordena o grupo de dependentes químicos. Ele entende aquela dor de uma forma que eu nunca vou entender. Ele fala a língua deles. Conhece as desculpas, as mentiras, as recaídas. E exatamente por isso, ele consegue ajudar de um jeito que eu não consigo. Aprendi a reconhecer isso. Aprendi que meu papel não é fazer tudo, mas capacitar outros para fazerem o que eu não posso. Essa é outra lição que a vida me ensinou. Verdadeiro ministério não é centralizar tudo em mim, mas multiplicar líderes. Empoderar pessoas que viveram transformações para serem agentes de transformação. Dona Irene na cozinha. Marcos na manutenção. Rogério no grupo de dependentes. Cada um usando sua história, suas feridas, seus dons. Voltei a conversar com Dona Irene sobre aquela observação que ela fez. A senhora estava certa, Dona Irene. Eu estava ficando duro de novo. Estava começando a achar que tinha chegado, que tinha aprendido tudo. E Deus usou o Rogério para me ensinar que o caminho nunca termina. Ela sorriu. Padre, a gente nunca para de aprender. Enquanto estivermos vivos, Deus tem lições novas. O importante é permanecer aberto, permanecer humilde. E é isso que tento fazer todos os dias. Permanecer aberto. Permanecer humilde. Reconhecer que não tenho respostas para tudo. Que vou falhar de novo. Que vou precisar pedir perdão de novo. Mas que vale a pena continuar. Vale a pena insistir. Vale a pena amar, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Porque no final, é exatamente isso que Cristo fez por nós. Ele insistiu. Ele persistiu. Ele não desistiu, mesmo quando tudo indicava que deveria. Mesmo quando traíram, abandonaram, crucificaram. Ele continuou amando. E nos chamou para fazer o mesmo. Amar sem desistir. Perdoar sem limites. Recomeçar quantas vezes for necessário. Tem uma coisa que aprendi nesses anos todos de ministério: Deus não desperdiça nada. Nem as dores, nem os erros, nem as quedas. Tudo pode ser transformado em instrumento de cura para outros. Mas para isso acontecer, precisamos ter coragem de expor nossas feridas. E isso assusta. Assusta muito. Eu sempre tive medo de ser vulnerável. Desde criança, aprendi que homens não choram, que padres não vacilam, que líderes não demonstram fraqueza. Construí uma armadura em volta de mim. Mesmo depois da transformação com Dona Irene, eu ainda mantinha partes protegidas. Havia coisas que eu não contava para ninguém. Vergonhas que eu escondia. Medos que eu não admitia. Foi durante um retiro espiritual que isso veio à tona. O bispo convocou todos os padres da diocese para 3 dias de reflexão no mosteiro no interior.
Eu não queria ir. Estava ocupado demais, tinha compromissos, pessoas dependendo de mim. Mas o bispo insistiu. Hélio, você precisa parar. Precisa se cuidar. Se você não se cuidar, não vai conseguir cuidar de ninguém. Fui contrariado. Cheguei no mosteiro com a cabeça cheia de preocupações. Pensava no refeitório, nos grupos, nas visitas que não poderia fazer. O primeiro dia foi difícil. O silêncio me incomodava. Eu estava acostumado com barulho, movimento, demandas constantes. Ficar parado, em silêncio, só comigo mesmo, era torturante. O tema do retiro era a ferida do pastor. O padre que conduzia as meditações era um homem idoso, com voz serena e olhar profundo. Ele falou sobre como todo pastor carrega feridas. E que essas feridas, quando não são tratadas, se tornam pontos cegos. Lugares de onde a gente machuca os outros sem perceber. Vocês já perceberam, dizia ele, que a gente magoa os outros exatamente nos lugares onde a gente também foi magoado? Aquilo que mais nos incomoda nas pessoas é geralmente aquilo que não resolvemos em nós mesmos. As palavras ressoaram fundo em mim. Comecei a pensar. O que me incomodava nos outros? Orgulho, insensibilidade, dureza. E de onde isso vinha? Do que eu fui? Do que eu ainda carregava dentro de mim? No segundo dia, tivemos um exercício de compartilhamento em grupos pequenos. Éramos 5 padres numa sala. O coordenador propôs: vamos falar sobre a nossa maior vergonha no ministério. Aquilo que a gente nunca conta para ninguém. O silêncio foi pesado. Ninguém queria começar. Eu certamente não queria. Mas um padre jovem, Padre Lucas, tomou coragem. Começou a chorar antes mesmo de falar. Eu bati num fiel, disse, a voz tremendo. Há 2 anos, um homem veio discutir comigo sobre dízimo. Ele me xingou, me desrespeitou. E eu perdi o controle. Dei um tapa no rosto dele. Ele saiu, nunca mais voltou, nunca contou para ninguém. Mas eu carrego isso até hoje. Tenho vergonha de ser padre. A coragem dele abriu espaço. Outros começaram a compartilhar. Um padre admitiu que desviou dinheiro da paróquia para pagar dívidas pessoais. Outro confessou que tinha envolvimento emocional com uma fiel e não sabia como terminar. As histórias eram pesadas, dolorosas, reais. E ali, naquele espaço seguro, elas podiam ser ditas. Quando chegou minha vez, hesitei. Mas algo dentro de mim sabia que precisava. Eu quase abandonei o sacerdócio. Comecei. Não por falta de vocação, mas por orgulho ferido. Quando as coisas desmoronaram, quando perdi o prestígio, quando minha voz falhou, eu pensei em largar tudo. Não porque queria uma vida diferente, mas porque não suportava ser um padre fracassado. Meu ego não aguentava. Continuei. E tem mais. Mesmo depois da transformação, eu ainda tenho pensamentos horríveis. Ainda julgo pessoas. Ainda sinto raiva. Ainda quero ser reconhecido. Tem dias que atendo os pobres e por dentro estou irritado. Tem dias que rezo sem fé nenhuma, só por obrigação. Tem dias que olho para minha batina e penso, você é uma farsa. Chorei ao dizer aquilo. Pela primeira vez, eu estava expondo não só meus erros passados, mas minha miséria presente. E esperava rejeição. Esperava julgamento. Mas o que recebi foi abraço. Os outros padres se levantaram, vieram até mim, me abraçaram. Eu também, diziam. Eu também sinto isso. Você não está sozinho. Aquilo foi libertador. Descobri que não precisava fingir ser perfeito. Que minha força não estava em ter todas as respostas, mas em reconhecer minhas perguntas. Que minha credibilidade não vinha de nunca errar, mas de ter coragem de admitir quando errava. Que vulnerabilidade não era fraqueza. Era honestidade. Voltei do retiro diferente. Mais leve. Mais livre. Comecei a incorporar essa vulnerabilidade no meu ministério. Nas homilias, deixei de pregar apenas sobre os santos e comecei a falar sobre minhas lutas. Essa semana, irmãos, eu perdi a paciência com alguém que precisava de mim. E depois fiquei com vergonha. Mas aprendi que Deus usa até nossos erros para nos ensinar. As pessoas começaram a reagir de forma diferente. Vinham me agradecer. Padre, quando o Senhor fala das suas lutas, eu me sinto menos sozinho. Padre, saber que o Senhor também tem dificuldades me dá esperança. Percebi que minha humanidade tocava mais do que minha santidade forçada. Que as pessoas não precisavam de um padre perfeito.
Precisavam de um padre real. Dona Irene percebeu a mudança. O senhor está mais macio, padre. Mais presente. Voltou a ser aquele homem quebrado que veio no meu barraco. Sorri. Dona Irene, eu aprendi que preciso voltar àquele lugar de quebrantamento todos os dias. Não é um lugar que a gente chega uma vez e pronto. É um lugar que a gente precisa revisitar constantemente. Comecei a criar espaços de vulnerabilidade na paróquia. Grupos pequenos onde as pessoas podiam compartilhar suas lutas sem medo de julgamento. No começo, foi difícil. As pessoas estavam acostumadas a aparentar perfeição. Mas aos poucos, a confiança foi se construindo. E histórias incríveis começaram a surgir. Um homem chamado Fernando compartilhou que estava à beira do suicídio. Ninguém da família sabia. Ele vinha à missa todo domingo, sorria, cumprimentava, mas por dentro estava em desespero. Eu não aguentava mais fingir, disse ele, chorando. Mas quando vocês criaram esse espaço onde eu podia ser honesto, eu encontrei forças para continuar. Hoje, Fernando ajuda a coordenar um grupo de apoio para pessoas com depressão. Uma senhora chamada Helena admitiu que maltratava a mãe idosa em casa. A mãe tinha Alzheimer, e Helena estava exausta, estressada, sem suporte. Eu grito com ela, às vezes até empurro. Depois me odeio. Mas não sabia com quem falar. Achava que iam me julgar, me chamar de monstro. A comunidade a acolheu, organizou um sistema de revezamento para cuidar da mãe dela, deu apoio psicológico. Helena aprendeu a perdoar a si mesma e a pedir ajuda. Essas histórias me ensinaram que todos carregamos fardos pesados. E que muitas vezes, carregamos sozinhos porque temos medo de expor. Temos medo de sermos rejeitados, julgados, abandonados. Mas quando criamos espaços seguros, espaços de graça, as pessoas encontram coragem para se abrir. E quando se abrem, encontram cura. Aprendi também que comunidade não é apenas estar juntos. É carregar fardos uns dos outros. É chorar com quem chora. É não ter respostas prontas, mas ter presença constante. É dizer, eu não sei como te ajudar, mas eu vou ficar aqui do seu lado. E muitas vezes, isso é suficiente. Rogério me ensinou isso de uma forma prática. Ele disse uma vez, padre, quando eu estava na pior, não foi suas palavras que me salvaram. Foi o Senhor continuar aparecendo. Semana após semana, lá estava o Senhor. Isso me dizia que eu ainda tinha valor, que alguém acreditava em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo. Hoje, quando olho para a comunidade que se formou ao redor da paróquia, vejo algo lindo. Não é uma comunidade perfeita. É uma comunidade real, cheia de pessoas quebradas, feridas, lutando. Mas lutando juntas, segurando umas às outras, não desistindo umas das outras. Temos conflitos, temos desentendimentos, temos recaídas, mas aprendemos a lidar com isso de forma diferente. Aprendemos a perdoar rapidamente, a conversar abertamente, a não deixar mágoas se acumularem. Criamos uma cultura de reconciliação constante. Isso não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo longo, cheio de tentativas e erros. Houve momentos em que quase desistimos. Houve traições, decepções, frustrações. Mas a cada crise, escolhemos recomeçar. E a cada recomeço, a comunidade ficava mais forte. Um dos maiores desafios foi lidar com pessoas que não mudavam. Pessoas que recebiam ajuda, mas continuavam fazendo escolhas destrutivas. Aprendi que não posso forçar ninguém a mudar. Posso oferecer suporte, amor, verdade. Mas a escolha é delas. E às vezes, a coisa mais amorosa a fazer é estabelecer limites. Dizer, eu te amo, mas não posso permitir que você destrua a comunidade. Tive que fazer isso algumas vezes. E foi doloroso. Mas aprendi que amor sem limites não é amor. É permissividade. É cumplicidade com a destruição. Amor verdadeiro às vezes diz não. Às vezes se afasta. Não porque desistiu, mas porque sabe que continuar seria prejudicial. Dona Irene me ensinou isso também. Ela contou que teve um irmão dependente químico que ela ajudou durante anos. Deu dinheiro, abrigo, comida. Mas ele usava tudo para sustentar o vício. Um dia, ela disse, chega. Eu te amo, mas não vou mais financiar sua autodestruição. Quando você decidir buscar ajuda de verdade, eu estarei aqui. Ele ficou com raiva, sumiu por 2 anos. Mas quando voltou, estava sóbrio. Foi o não da minha irmã que me salvou,
disse ele. Essas lições foram difíceis de aprender. Eu queria salvar todo mundo. Queria que todos mudassem. Queria ver resultados rápidos. Mas aprendi que meu papel não é salvar. É apontar para o Salvador. É caminhar junto. É não desistir no coração, mesmo quando preciso me afastar fisicamente. Hoje, quando celebro missa, olho para os rostos na assembleia e vejo histórias. Vejo milagres silenciosos. Vejo pessoas que recomeçaram. Vejo famílias restauradas. Vejo vícios vencidos. Vejo esperanças renascidas. E sei que não fui eu quem fez isso. Foi Deus. Eu apenas me permiti ser usado. Apenas disse sim. Apenas me coloquei disponível. E continuo sendo desafiado todos os dias. Novos Rogérios aparecem. Novas situações complexas surgem. Novos limites são testados. Mas agora sei que não preciso ter todas as respostas. Não preciso ser forte o tempo todo. Posso ser vulnerável. Posso pedir ajuda. Posso dizer, eu não sei o que fazer. E está tudo bem. Porque no final, o que sustenta tudo não sou eu. É a graça. A graça que me alcançou quando eu era insuportável. A graça que transformou Dona Irene numa mestra espiritual. A graça que deu nova chance ao Rogério. A graça que sustenta essa comunidade. A graça que nunca desiste, nunca falha, nunca acaba. E essa graça está disponível para todos. Para você que está ouvindo essa história e se identificou com minhas falhas. Para você que está cansado de fingir que está tudo bem. Para você que acha que é tarde demais para recomeçar. Não é. Nunca é. A graça sempre tem mais uma chance. Sempre tem mais uma oportunidade. Sempre tem mais um recomeço.